encontrei esse cara que ele copiou o Typeform e tá fazendo 10k de doll de MRR. Contar um pouquinho para você a história dele, o que ele fez. Ele basicamente não teve uma ideia nova nem nada do tipo, ele copiou uma coisa que já existia. Ele pegou um SaaS que já estava dando certo e copiou isso e colocou para rodar, para pegar uma fatia desse bolo que bom, falando um pouco sobre a história dele, o que que ele fazia? Ele tinha um SaaS de criação de chatbot sem código. E as pessoas que usavam o SaaS dele, ele começou a notar que elas não queriam utilizar o criador de chatbot em si, e sim elas queriam uma alternativa para o Typeform. E o chatbot dele estava sendo uma alternativa para as pessoas fazerem isso. Porque o que acontece? O Typeform ele é um SaaS conhecido e é caro. Então eles tinham aumentado o preço e as pessoas que tinham um faturamento menor acabou migrando para outras soluções. Bom, falando um pouquinho sobre o que é o Typeform. O Typeform ele é um SaaS muito conhecido para a criação de formulário. Ele cria formulário diferente, são formulários mais interativos, mais bonitos, tá? Esses formulários o pessoal normalmente usam em como página de venda, em lançamentos, até a pessoa vai preenchendo ali, se interagindo com o formulário e chega no final já manda pro carrinho para a pessoa comprar o produto, muitas vezes. São formulários bonitos que são utilizados muitas vezes como páginas de venda. No vídeo, ele fala um pouco da estratégia utilizada por ele, que é utilizar uma lacuna ao invés de inventar algo novo. Sim, preencher uma lacuna que já existe. No caso dele, o que que ele fez? Ele foi até o Reddit, pesquisou reclamações sobre o Typeform e tentou incluir as funcionalidades que o pessoal estava reclamando no SaaS dele. E além disso, o preço, por ser uma alternativa bem mais barata ao Typeform. Se eu não me engano, o SaaS dele chama Uform. Não me lembro certo, mas eu acho que seria isso mesmo. E falando um pouco, por que que você não deve criar algo novo? Vou abrir aqui. Criar algo novo exige muito investimento para validar a ideia. Se você quer criar algo que ainda não existe, para você colocar no mercado, você vai precisar de muito dinheiro para fazer o marketing e fazer as pessoas conhecerem aquilo e achar como uma solução diferenciada e válida. E não é o caso da maioria das pessoas que está começando. A gente não tem capital para criar algo totalmente novo e validar isso. E além disso, nessa de tentar criar algo novo, você muitas vezes acaba criando coisas inúteis que a pessoa não quer usar, né? Os usuários não querem isso, né? É, ao você criar um SaaS como esse, que é um clone, o que que ele fez? É uma ideia bem bacana que ele usou, que é facilitar a migração da plataforma original para o SaaS dele. O que ele fez? Ele criou uma ferramenta onde a pessoa digita a URL do Typeform e automaticamente ele clona aquele Typeform para o site atual, sabe? Ele pega aquele Typeform antigo que estava no site do concorrente e já transforma para o site dele. Isso foi uma coisa que facilitou muito a migração das pessoas, porque ela não precisava criar algo novo do zero ali. Não precisava criar um outro formulário. Muitas vezes já tinha um formulário rodando ali no funil delas e a pessoa não queria criar algo do zero, porque era complicado, dá trabalho, perde tempo. Então isso daí facilitou muito as pessoas migrarem pro sistema dele. Hoje no Brasil a gente tem algumas soluções que já fazem esse clone do Typeform, tá? Então eu não sei se é uma coisa muito utilizável ainda sobre esse SaaS, né? Hoje em dia acho que não compensa mais clonar o Typeform, a não ser que você encontre uma outra lacuna nele que não está sendo preenchida, porque alguns SaaS nacionais já estão fazendo isso, principalmente por conta do preço em dólar, né? É um sistema caro para utilizar o original, o Typeform original, você acaba gastando um dinheiro alto. Então o pessoal acaba procurando alternativas nacionais que cobram em reais um preço mais barato. Se você quer encontrar mais ideias como essa daqui, eu recomendo fortemente vocês assistirem esse canal, que é o Starter Store. E eu recomendo você olhar o site do Indie Hackers. Lá o pessoal coloca os produtos que foram lançados, né, principalmente nos Estados Unidos ou outros países que foram lançados e já estão faturando lá.
É um site bem legal, dá pra tirar bastante ideia bacana de lá. Esse canal no YouTube aqui, ele é em inglês, tá? Mas ele tem aquela dublagem automática do YouTube. Então dá pra assistir tranquilo. É um pouco ruinzinho de assistir por conta que a dublagem é meio ruim, né? Aquela dublagem automática, meio robótica. Mas é bem bacana o conteúdo desse canal. Eu vou tentar trazer mais resumo dessas histórias aqui. E vocês vão me falando o que vocês acham desse tipo de conteúdo, beleza?